O impacto dos agrotóxicos ao meio ambiente é o principal motivo das críticas à liberação de mais de 300 substâncias no Brasil neste ano. Os agrotóxicos liberados no Brasil em 2019, eles têm impacto negativo no meio ambiente, tanto os novos ingredientes ativos liberados, como também os produtos formulados, eles são, grande parte deles, classificados como altamente perigosos ao meio ambiente e alguns deles, inclusive, são banidos na União Europeia. Então, a União Europeia tem um conjunto de regras de controle do uso de agrotóxicos, que no Brasil essa estrutura é bem mais frágil, a compreensão é que se permite muito mais agrotóxicos do que a União Europeia. E alguns dos que a gente liberou esse ano, eles já são proibidos na União Europeia pelo impacto à saúde humana e ao meio ambiente. Mas como e por que eles afetam o meio ambiente? A gente entende que os agrotóxicos eles afetam o meio ambiente, todos eles. Eles têm classificações, né? E aí o IBAMA faz as classificações para o meio ambiente, mas eles são classificados entre pouco até altamente tóxicos ao meio ambiente. Então parte do pressuposto, né, do nosso entendimento, que todos eles têm ação no meio ambiente, que são ações negativas, né? E no meio ambiente a gente vai ter um conjunto de interferências e impactos que vão desde o solo, da água, do ar, contaminação da biodiversidade, da fauna, da flora. Então você tem um impacto que ele é integrado nessas várias esferas, né? Você tem a aplicação dos agrotóxicos nas lavouras ou nas áreas de produção do agronegócio, elas inicialmente são nas folhas, mas também na terra, e essa terra você tem essa perda da biodiversidade, você tem todo um conjunto de impactos no solo. Esses impactos também vão para a água, né, a partir de infiltração, a partir de partículas dos agrotóxicos que também vão para os recursos hídricos. Mesmo com a aplicação que não seja uma aplicação direta na rede de abastecimento de água, a população está ingerindo esses agrotóxicos. Basicamente, a gente tem 1/4 dos municípios do Brasil com detecção de agrotóxicos na água. E aí também contaminação no ar, né, com as partículas dos agrotóxicos e também, obviamente, isso vai impactar na fauna e na flora. Se os agrotóxicos são tão prejudiciais, como produzir sem depender deles? Existe um conjunto de alternativas ao uso de agrotóxicos no Brasil e aí o que a gente pesquisa aqui no AUEI que tem trabalhado é a agroecologia enquanto uma alternativa de projeto de sociedade. Então a gente está dizendo que você tem projetos de desenvolvimento muito diferentes. O agronegócio com um conjunto de agrotóxicos transgênicos e um sistema produtivo que não vai a favor da vida, né? Que está ligado ao lucro, ao latifúndio, à exploração do trabalho e da vida, e a agroecologia ela vai na contramão disso, colocando uma outra possibilidade de produção de alimentos saudáveis a partir do conhecimento dos agricultores e da construção de um conhecimento coletivo. Então a gente aposta muito nessa construção do conhecimento agroecológico partilhado, então o saber dos agricultores e das agricultoras, da universidade, dos técnicos e técnicas da assistência ligada à produção agrícola agroecológica. Atualmente no Brasil, 22 mil produções são reconhecidas como orgânicas. O país lidera o mercado na América Latina. Em Minas, o senhor José Mateus é um dos produtores agroecológicos do estado. Essa produção orgânica agroecológica é a seguinte, é realizada sem defensivo agrícola, somente coisa orgânica mesmo, coisa da terra, que a terra produz. E que não tem a química, não tem o agrotóxico, não tem nada. O que a natureza produzir, a gente consome. O que não produzir, que nós dependemos da natureza, da estação do ano, de tudo, para a gente plantar aquilo da estação. A produção agroecológica e orgânica, né, ela não é nada mais do que voltar ao passado, como os nossos antepassados faziam agricultura, né? Era tudo na base do respeito à natureza, né? Sem nada de agrotóxico, sem nada de veneno, né? Então a gente não usa nenhum tipo de veneno, a gente não usa nenhum tipo de adubo químico. A gente combate as pragas com outros insetos, com os insetos companheiros, né? Com as plantas companheiras, né? E com caudas orgânicas, né? Que são aceitas pela agricultura orgânica, né? Mas, basicamente, o orgânico não tem nada de novo. Na verdade, o novo é essa produção envenenada aí que eles começaram aí depois da Revolução Verde. Produzir sem agrotóxico é o seguinte,
A gente tem que dar tempo ao tempo. A gente tem que plantar as coisas de ocasião, coisa da época, para você ter mais ganho de produtividade, porque não tem dificuldade nenhuma. Só que a gente não tem assim aquele montante, entendeu? De correção. Você tem que esperar a natureza. Não tem aquela como diz, você plantou aquilo, se não produziu, não. E não tem ganho de produtividade. Se produziu, produziu. Se não produziu, você tem que pular para outra. Para a pesquisadora, a agroecologia é o caminho para salvar o meio ambiente. É a diversidade das culturas e é a forma de lidar com os recursos naturais em harmonia, a utilização da água, o entendimento da sazonalidade dos alimentos, de quais culturas elas podem ser colocadas juntas e quais que vão se ajudar. É esse conjunto e essa diversidade produtiva que vão dar ao sistema força para produzir comida. Então é plantando tudo junto, é fazendo um sistema agroflorestal e é respeitando esse saber popular e tradicional que é do nosso povo, né? Assim, e que não precisa dos venenos que a gente vai produzir comida.